Gente, desculpa esse transtorno todo, tá? Ai, que daí as pessoas que. Bota ali. Acho que ele tem. Assim. Deixa que eu faço. Assim. Ali. Vamos ver se agora vai dar certo. Acho que agora vai dar certo. Agora sim, Natan. Aê! Agora nos achamos, né? O que que o Instagram tava aprontando com a gente? Não sei, ele não queria que a gente entrasse lá no teu, não sei por quê, mas vamos entrar por aqui que deu tudo certo agora, né? Tudo certo. Estou entrando de novo já. Sim, Vamos... vamos entrar de novo. Isso aí. Desculpa o pessoal que já tinha entrado, né? Desculpa para todo mundo aí que estava dando esse problema, mas agora vai. Agora vamos conseguir. Boa Coisas noite a do ao vivo. todos. Coisas do ao vivo. Boa noite a todos. E muito obrigada pela presença aqui agora na nossa live, tá? A gente está bem feliz de poder estar retornando com essa live. No outro dia, quando a gente fez a outra live, a gente teve um problema que a gente não salvou ela, não ficou salva, e muita gente queria assistir de novo. Teve gente que não conseguiu assistir, queria assistir pela primeira vez, a gente ia postar ela, né? E aí ficou muita gente, para muita gente ficou faltando essa live. Para muita gente, assim, a live não acabou que não deu para assistir, enfim, uma série de coisas ali que não deu certo, né? Então a gente resolveu fazer uma outra, baseada mais ou menos nos mesmos assuntos que a gente falou naquele dia, só que a gente vai dar uma revisada, né? Algumas coisas a gente vai passar um pouco mais rápido, algumas coisas a gente vai frisar um pouco mais, tá? E aí, nesse esquema, a gente vai. Agora, o Natan vai conversar sobre isso também, a gente vai conversar juntos, né? Porque o Natan também ele tem muita coisa a acrescentar dentro daquilo que já foi falado naquele dia. Como o Natan tem uma experiência grande também nessa parte, assim, de toda essa parte do lado espiritual, do lado holístico, de tudo isso, e também ele tem assim, uma curiosidade muito grande, ele estuda bastante a questão da alimentação também, a gente resolveu, então, fazer juntos, né, para um acrescentar aquilo que o outro vai falar, né? Então, eu vou me apresentar, depois o Natan vai se apresentar também, né, Natan? Uhum. Acho que deve ter pessoas que me conhecem, pessoas que te conhecem, vamos se apresentar para todo mundo, né? Então, eu sou a Elaine, da terapia ayurvédica, né? Como eu falei no outro dia, trabalho com a terapia ayurvédica já há uns quase 3 anos e dentro disso a gente tem, assim, uma medicina com possibilidades maravilhosas, possibilidades naturais, tudo praticamente dentro da medicina ayurvédica é natural, né? Então são coisas bem assim significativas que a gente tem, porque às vezes aonde é feito um tratamento de saúde que a gente chama alopático pelos médicos, não que o tratamento tenha que ser interrompido, mas às vezes ele pode ser ajudado em muito pelo Ayurveda, pela medicina natural, pela medicina indiana, e também ele pode às vezes, só com o tratamento natural, a gente também consegue que se resolva algumas coisas, né? Então, é uma medicina bem importante, bem completa, né? E é com isso que eu trabalho. E, Natan? Então, eu há mais ou menos uns 8 para 9 anos já eu venho estudando todo esse meio terapêutico com o qual eu trabalho hoje e comecei estudando pela parte energética, então a terapia energética, trabalho com constelação sistêmica, com hipnoterapia e com tantas outras técnicas. Daí eu vou ficar pontuando um monte de técnica aqui, mas enfim, já há 8 para 9 anos que eu venho estudando esse meio terapêutico, que eu trabalho de fato nesse meio já faz uns 4 anos, 4 para 5 anos mais ou menos. Não sou muito bom com datas, mas como a Elaine disse, eu sou muito curioso, gosto muito de pesquisar
E, Elaine, eu estava dizendo antes ali, quando a gente estava no problema de entrar ou não, que eu acabei conhecendo um pouquinho mais sobre o seu trabalho através dos Centelhas de Luz, né? Então tem bastante gente, várias pessoas aqui nos assistindo lá da casa. E conheci já, tinha visto já uma palestra sua lá na casa, vi agora a live, e achei muito interessante, né? O quanto o quanto esse conhecimento que a Elaine traz, né, que é milenar, assim como eu e ela já trocamos algumas figurinhas aí nos bastidores, né, sobre esses conhecimentos, e o quanto tem a crescer, né, essa questão da alimentação em relação à nossa espiritualidade, ao nosso lado energético. Então, a gente vai falar hoje na teoria e na prática como é que tudo isso funciona. E eu sou muito fascinado, gosto muito do meu trabalho e a questão de ajudar ao próximo e da minha autoevolução também. Então, assim como Elaine, eu acredito e tantos outros terapeutas, né? Temos aqui também alguns terapeutas hoje, né, nos assistindo, colegas, né? E é uma honra poder estar falando para vocês sobre esse tema hoje, ter vocês aqui conosco nessa noite. Eu acredito que vai ser uma live muito legal, muito interessante, onde até, inclusive, Elaine, eu falei que em algumas coisas pode ser que a gente até traga opiniões opostas, né, em alguns Um pouco momentos, mas diversas. Uhum. opostas não, mas um pouquinho adversas, né? Mas que isso é muito interessante, porque aí você que está aqui nos assistindo pode se conectar com aquilo que você sente que faz mais parte para você, com aquilo que se aproxima mais da sua verdade, né? E até mesmo o experimentar, né? O olhar para uma verdade, para outra, ou para aquilo que a gente vai trazer em conjunto aqui como verdade. O quanto você pode testar isso na sua vida, né? Você tem todos os dias, você tem durante um ano você tem 365 dias, 365 dias Possibilidade. onde cada dia você tem infinitas possibilidades aí de estar testando, né, coisas na sua vida, assim como a própria alimentação. Então, coisas que até a Elaine comentou, né, para mim trazer hoje aqui na live exemplos de coisas que eu vivi, que foram testes, nada mais do que testes onde em algum momento eu tomei consciência e percebi, olha, isso funciona de tal jeito para mim, e isso não funciona de tal jeito para mim. Então, claro que Uhum. cada ser pode ser único aí dentro dessas percepções, né? Isso Mas aí. eu acredito que o tomar consciência e entender como cada coisa funciona para a gente é muito importante. Então, a Elaine vai começar falando aí sobre alguns contextos, como ela mesma disse, coisas que ela já abordou, mas que muitas pessoas que assistiram a live só da Elaine, ali na página do Centelhas, me questionaram o quanto a live foi boa e o quanto a live queriam ter visto de novo a live, né? Porque tinha muitas coisas importantes que não conseguiram prestar tanta atenção na hora ou que não entenderam muito bem, queriam ouvir de novo, só que acabou dando um problema e a gente não conseguiu salvar a live. Então hoje a gente vai repetir algumas coisas, vai aprofundar algumas outras e vai trazer algumas novas, né? Tudo complementando nessa questão aí de alimentação e espiritualidade. Isso aí. Isso aí, Nathan. Então, assim, a gente vai dar uma aceleradinha hoje, tá? Não vamos não vamos deixar ficar tão minucioso para a gente poder ter tempo, assim, de colocar um pouco mais de ideias dentro do mesmo contexto, porém com algumas ideias novas, para que não fique tão repetitivo para quem já assistiu da outra vez, né? Então, a gente vai colocar, assim, do mesmo jeito, só que um pouquinho mais rápido, tá? Então, assim, ó, vou começar falando o que significa Ayurveda, tá? Ayurveda significa, a palavra Ayur significa vida e Veda significa ciência ou conhecimento. Então, Ayurveda, o conhecimento da vida, né? Então, a combinação dessa palavra significa isso, por isso que se chama Ayurveda. É em sânscrito essa palavra, Ayurveda e Veda, conhecimento, né? Então, ela trata a pessoa, ela trata como um todo, né? A gente nunca vai poder, assim, dizer que é só um corpo, é só uma mente, é só um espírito. Não, eu não vai lá e vai dizer assim, ó, Elaine, eu tô com um problema, sei lá, eu tô com um problema de gastrite.
Mas a gastrite, ela às vezes tem um fundo emocional, né? Então a gente precisa entender que tudo está ligado. Então a gente não vai dizer assim, ah, só toma um remedinho para o estômago e tal, né? Então a gente faz a parte física, mas faz também a parte emocional, tenta ver o que está acontecendo com a pessoa, enfim, né? Então a gente tem várias abordagens dentro do todo, nunca numa coisa só. Então, acontece daí assim, ó, que a medicina ayurvédica, ela é baseada sempre em tudo que ela rege, em tudo que ela faz, ela é baseada nos 5 elementos, tá? Então, esses 5 elementos, o éter, o ar, o fogo, a água e a terra, tá? Eles dão origem ao que a gente chama dos 3 biotipos, que a gente utiliza dentro do Ayurveda, os 3 biotipos. Esses 3 biotipos, eles têm origem nos 5 elementos. Então, cada biotipo é formado por algum elemento. Nunca por todos os elementos. Então, assim, a gente tem o biotipo Vata, que é formado por ar e por éter. Consequentemente, o Vata é um biotipo mais leve, é um biotipo onde a pessoa, justamente por ser ar e éter, ela tem um comportamento mais aéreo, né? Ela é uma pessoa mais indecisa, é uma pessoa que, não sei, vou ver, onde, como, sabe? Ela não lembra às vezes de comer, então tudo nela é um pouco mais airado, inclusive o aspecto físico, né? O físico dela, ela é uma pessoa mais franzina, ela é uma pessoa que tem dificuldade em engordar, ela é toda, então é porque é formado dos elementos mais leves que tem na natureza, que é o ar e o éter, né? Então a pessoa não tem estrutura, não tem assim muita, né? Ela vai ser com a ossatura menor, a musculatura menor, ela não vai ter muita gordura, né? Ela vai ser uma pessoa mais pequena, mais leve, né? Que tem a ver com isso. Aí a gente tem o Kapha, e o Kapha é formado por água e terra. Água e terra, se for lá e botar água e terra, fazer lá um barro, vai dar uma estrutura, né? Então, a estrutura do Kapha sempre é maior, porque ela é formada com os elementos mais pesados da natureza, que é a água e a terra. Então, a pessoa vai ser mais gordinha, ou ela vai ter a ossatura maior, ou ela vai ter muito músculo, né? Ela vai ser toda um pouco maior, justamente porque nessa estrutura dela, é formado sempre com os elementos mais pesados, né? Então, sempre a pessoa vai ter, assim, tudo nela é maior, inclusive o olho é maior, o dente é maior, né? Ela é uma pessoa, assim, a constituição de água e terra, ela deixa um pouquinho fria, nesse caso, né? Porque também, assim como o Vata, os dois não têm a participação do fogo, então os dois têm esse elemento que não dá calor, então os dois têm uma constituição mais fria, as mãos mais geladas, sempre, o corpo mais gelado. Só que o Kapha, por ele ter mais oleosidade, mais gordura, mais tudo, ele tem mais oleosidade na pele. O Vata tem mais secura, porque justamente lembra o ar, né? Então ele é mais seco. E o Kapha, ele tem mais oleosidade, então ele tem a pele mais oleosa, a pele mais macia, né? Esse é o Kapha. E o Pitta é o do meio. Então o Pitta é aquele que ele tem fogo e água. E só que o fogo esquenta a água. Então a estrutura dele é uma estrutura bem quente. Então a pessoa que é Pitta, geralmente ela sente muito calor, e ela é uma pessoa mais, eu não diria, ela é uma pessoa mais incisiva, ela é uma pessoa mais, não é bem assim nervosa, irritada, mas ela é uma pessoa assim mais determinada, mais, às vezes ela, se ela tem um pouco de desequilíbrio, ela pode se tornar até um pouco fria, mas se ela tiver desequilíbrio, se ela não tiver desequilíbrio, tudo certo. E aí ela é uma pessoa mais, assim, que tem uma linha certa, um objetivo certo, ele traça o objetivo, ele vai lá, ele faz, e ele é todo mais assim, a gente chama Pitta, mais fogo, sabe? Tudo nele é mais intenso, né? A musculatura dele é mais mediana, então ele não tem musculatura nem muito pequena, como se diz, como o do Vata, ou nem muito grande, como a do Kapha, né? Então ele é todo mediano. Mas ele tem uma personalidade, assim, bem característica. Quem é Pitta, a gente vê logo, é uma pessoa que tem objetivos, que tem, assim, uma pessoa bem, né, determinada. Ele tem uma pontualidade na hora das refeições, tudo nele tem que ser pontual.
né? Tudo nele tem que ser bem pontual. Então, ele, tipo assim, é hora de comer, é hora de comer. Não tem essa de, daqui, que nem o vata, não sei, não, né? Então, esses 3 biotipos é que fazem toda a constituição da pessoa. Eu entrei um pouquinho nisso para dizer o seguinte para vocês, que a gente não pode dizer que o mesmo alimento que a gente daria para uma pessoa que é vata, a gente vai dar para uma pessoa que é kapha, né? Não poderia dar também o mesmo alimento de kapha para uma pessoa pita e assim por diante. Então, assim, dentro de uma avaliação, de alguma coisa que a gente vai fazer com a pessoa, geralmente a gente vai entender que biotipo ela é e a gente vai dar para ela a alimentação mais adequada dentro do seu biotipo, tá? Só que hoje aqui, eu estou falando isso para vocês entenderem que realmente tem muita diferença entre cada um dos biotipos e que cada um dos biotipos precisaria que fosse dado o alimento ideal para cada biotipo. Mas a gente tem que entender que hoje aqui a gente está falando num contexto, a gente está falando dentro de um contexto geral. Então a gente vai dizer alimentos que vão ser bons para aquilo que a gente vai falar dos alimentos que são bons dentro daquelas situações. Mas todo mundo vai poder usar? No geral, sim, tá? Mas algumas coisas poderiam ser um pouquinho melhores para um do que para outro, mas a gente não vai poder entrar nesse contexto, tá? Então, hoje a gente vai falar, assim, mais no geral, os alimentos gerais que podem fazer bem ou para essas situações que a gente está levando. Mas a Elaine falou lá que o Natan também depois vai falar alguma coisa, vai dizer assim, porque pode comer pimenta. E por que está dizendo que eu posso comer pimenta para minha imunidade se a pimenta sempre me fez mal? Mas aí entra na questão biotipo, entende? Então, cada um vai ter que fazer o discernimento aqui hoje, de entender que dentro daquilo que a gente está falando, vai ter coisas que podem fazer bem e outras que pode ser que não façam, entende? Então, a pessoa vai ter que dizer, de repente o meu biotipo não consegue com aquilo ali, né? Então, por isso que eu estou explicando a questão biotipos, para a gente entender que realmente aquilo que a gente vai falar, as pessoas precisam cuidar um pouquinho com os alimentos, tá? Então, a gente vai colocar, por exemplo, assim, que os alimentos que são bons para a nossa imunidade, isso a gente já falou da outra vez, né? Então, os alimentos que são bons para a nossa imunidade, justamente agora, que é o momento em que a nossa imunidade precisa estar fortalecida, é o momento em que a gente está passando por uma situação que a imunidade é muito importante para nós, né? Agora, e com o nosso inverno também chegando, então, tudo está fazendo com que a gente precise que a nossa imunidade fique melhor, né? Muito importante. Não sei se tu quer me ajudar nos alimentos, não tanto quer que eu fale deles aqui, como é que tu quer? Eu tenho uma dúvida antes de... Sim, pode falar. De continuar nos alimentos. Nessa questão dos biotipos que você trouxe, eu sempre ouvi sobre a questão da gente ter os 5 elementos dentro do nosso corpo. Então, nestes biotipos que você está trazendo, porque de repente elucide para algumas pessoas que estão assistindo, e para mim mesmo, que é uma dúvida minha mesmo, elas teriam um maior número destes 2 elementos? Exatamente. Muito bem lembrado isso aí. Muito bem lembrado. Os outros elementos. Tá? Todos têm todos os elementos. Exatamente. Todos têm todos os elementos. Só que alguns, eles se caracterizam mais, entende? Fica muito evidente. Inclusive, tem pessoas que a gente não consegue definir o biotipo dela, porque ela tem tão perto todos os 3 biotipos que a gente quase não consegue definir. Então, tem pessoas, porque os biotipos a gente chama doshas, né? Em sânscrito, a palavra é doshas. E dentro desses doshas, às vezes a gente tem que chamar uma pessoa de tridosha, porque ela tem os 3 bem salientes. Então, isso foi importante você pedir, porque é importante saber, sim, todo mundo tem todos os elementos, só que alguns têm num destaque maior, né? Outros têm um destaque menor. Uma pessoa que tem problema de pele, uma pessoa que tenha bastante problema de queimação, de psoríase e de coisas desse tipo, que problemas de pele, a gente sempre vai saber que tem um problema pita, que a gente chama, né? Então, geralmente, a pessoa é mais pita, né? E, então, por isso a gente vai distinguindo quem é mais um ou quem é mais outro, mas alguns ficam bem difíceis de definir. Uhum.
Interessante, interessante. Isso aí. Então, assim, pessoal, num todo, como eu disse, a gente tem a presença dos 5 elementos aí, né? Então, Isso aí. água, terra, fogo, ar e o éter, né? Então, a água, então, algumas teorias dizem que a gente chega a ter 72% do nosso corpo em água, né? Uhum. Mas, como a própria Helena está dizendo, isso vai variar muito de pessoa para pessoa, né? Sim, Aí, existe existe um padrão ali que é mais apresentado, que então seria 72% água, 12% terra, 6% ar, e esse ar não é só o ar dos nossos pulmões, né? Porque o ar dos nossos pulmões seria 1%, né? Ou menos exatamente. no nosso corpo, porque a gente tem ar nas nossas células, no nosso sangue, a gente tem ar em todo o nosso corpo, né? E aí, mais uma média de uns 4% de fogo, 4 a 6% de fogo, e o restante em éter, né? Mais uns 4 a 6% em éter. Então, formando a parte da nossa alma ou até de outras questões dentro do nosso corpo. Mas como a própria Elaine disse, então, aí vocês vão dizer, tá, mas a Elaine disse algo totalmente diferente disso. E sim, eu concordo muito mais com a Elaine, com o que a Elaine está trazendo, do que com isso que eu mesmo estou trazendo para vocês. Por quê? Porque se a gente pegar 10 pessoas e colocar as 10 uma do lado da outra, a gente vai ver claramente diversas diferenças, né? Exatamente. Visualmente. E naquelas que forem mais semelhantes, então, se a gente aprofundar um pouquinho mais, a Elaine, com esse conhecimento que ela está trazendo, vai poder, então, fazer esse descritivo ainda mais profundamente para entender. Então, Para exatamente entender. isso. Porque, exatamente, porque você não vai pegar uma pessoa que é toda franzina, toda pequenininha, toda leve, e vai dizer que ela tem a mesma quantidade de água de uma pessoa que tem uma estrutura maior, tanto na parte Exatamente. óssea, quanto na parte muscular, quanto na parte da gordura. Então, ali você vê que tem uma diferença grande. Então, é que nem tu falou, no geral é isso. Mas, assim, na hora de esmiuçar, a gente percebe que tem uma diferença muito grande, né? A mesma coisa dos alimentos. No geral, é isso, né? Bom, alimento natural faz bem. Sim, alimento natural faz bem. Mas para quem, né? Dependendo da situação, vai fazer bem para uma pessoa ou vai fazer bem para outra pessoa, né? E vai para todos os alimentos naturais fazem bem. Mas alguns vão se beneficiar mais, outros vão se beneficiar menos, né? Aquela questão que eu falei para aquele dia na outra da live da batata doce. A batata doce assada faz mais bem para cafa, porque cafa não precisa de água, e a batata doce cozida na água vai ter água. E o vata precisa da batata doce cozida na água, porque ele precisa de água, ele precisa de estrutura. Então a gente precisa entender isso para poder entender o que a gente precisa, às vezes, tirar de uma pessoa ou colocar para uma pessoa para que ela tenha o equilíbrio, entende? Para que o equilíbrio dela possa voltar. Isso aí. Uhum. Então, Se alguém é tiver muito. alguma pergunta que quiser fazer também, pode ficar à vontade para fazer, tá? Com certeza. Podem Fiquem à perguntando que vontade. vai conversando. Essa Isso aí. questão do biotipo, ela é muito singular a cada pessoa, né? Todos nós somos muito específicos dentro da nossa personalidade. Então, além do próprio biotipo, mas o condicionamento que a gente vai recebendo ao longo da nossa vida. Então, Uhum. mas quanto o biotipo ele fala sobre as nossas emoções, Tudo. sobre Tem tudo a ver. o nosso jeito de ser, sobre o nosso corpo físico, então, Uhum. uma forma de agir, como a Helene também disse. Então, a presença de cada elemento desses presente dentro do nosso corpo, ele vai influenciar mais ou menos em algumas coisas na nossa vida. Então, Exatamente. o que a Elaine tá abordando aqui e vai aprofundar um pouquinho mais, é muito interessante porque depois que eu aprendi um pouquinho mais sobre essa questão dos elementos do nosso corpo e comecei a estar atento, comecei a estar mais consciente sobre o quanto cada um destes elementos influencia no nosso corpo, eu comecei a prestar atenção nos dias que eu estou com a presença maior do elemento fogo, ou Uhum. nos dias que eu estou com a presença do elemento água ou do elemento ar. Então, eu comecei a Uhum. prestar atenção terra, o éter, então o Sim, quanto influencia, né, a exatamente. própria a Elaine falou ali da pimenta, aí tem outros Uhum. alimentos que vão Sim. estimular mais a presença do elemento fogo, então você vai notar a sua personalidade mais diferente. Então, tudo isso vai sendo influenciado Isso. além do tipo.
Então, Quando você conhece bem os biotipos, você diz, hoje eu tô mais pita, né? Porque hoje eu tô, tô fogo, sabe? Hoje eu tô fogo, hoje eu tô pita, né? Aí o dia que você tá mais letárgica, hoje eu tô cafa, né? Tô toda, né? Toda cafa, assim, né? E é assim que a gente denomina. Então, assim, vamos falar então dos nutrientes que são mais importantes dentro da questão imunidade, que eu acho que a gente já vai ter que entrar nesse assunto agora, né? Porque senão a gente vai. Aqui, só nessa parte dos biotipos que a gente estava falando, a gente poderia ficar aqui muito tempo falando ainda, porque tem muita coisa para falar, né? Mas como a gente tem outras coisas aqui também importantes para a gente levar em consideração, a gente segue adiante. Mas a gente vai esmiuçar melhor em outras oportunidades. A gente vai fazer isso de uma maneira bem mais esmiuçadinha, né? Então, os nutrientes que são mais importantes para a nossa imunidade, tá? Nesse momento, a gente está precisando muito, então, utilizar a vitamina C, a vitamina D, a vitamina E. O zinco, o selênio, o cobre, o ferro e o magnésio, que nem a gente estava falando na outra live, né? Então, é as coisas que a gente mais precisa nesse momento. Então, a vitamina C, a gente sabe bem que dentro dos cítricos, né, a gente encontra eles na cerola, no abacaxi, na goiaba, no quibe, no melão, no tomate, no caqui, no pimentão, no repolho cru e entre alguns outros também que ainda aparecem, que a gente não consegue colocar todos aqui, né? Mas, assim, a gente tem que entender, a maioria já sabe, da vitamina C, as pessoas sabem bastante. O que tem vitamina C? A gente sempre usa muito isso aqui na nossa região, né? Vamos comer coisa que tem vitamina C e tal, né? Porém, uma das vitaminas também que são importantes e que fazem com que a gente absorva a vitamina C é a vitamina D. Então, se a gente não tiver a nossa vitamina D bem, como é que a gente diz assim, bem equilibrada no nosso organismo, a gente não consegue absorver a vitamina C também, né? Então, é importante a gente pensar muito na nossa vitamina D também, que é a vitamina do sol, né? A vitamina D é a vitamina do sol, que pouquíssimos alimentos conseguem repor essa vitamina. Os que conseguem, a gente tem aqui denominados assim, ó, que são o salmão, a sardinha, o camarão, o fígado, a gema de ovo, o leite integral, os queijos e a manteiga ghee. Então, são os que conseguem repor um pouquinho a nossa vitamina D. Mas o mais importante é o sol. Esse é o que a gente não pode deixar de tentar. Eu sei que é difícil falar isso no momento em que a gente está passando ali uma semana sem ver sol, né? Eu sei que está bem complicado dizer isso, mas as pessoas mais ou menos sabem que aqui tem pouco sol, então quando tem, elas têm que aproveitar, tem que ir para o sol, tem que aproveitar, e sem protetor solar, tá, gente? Porque o protetor solar, nesse caso, ele bloqueia, a gente não consegue absorver a vitamina D, então a gente precisa ter algum horário do dia em que a gente consiga pegar um pouco de sol sem estar com os bloqueadores solares ou os protetores solares. Então é muito importante a gente pegar assim muito nos pulsos, né, nos tornozelos. São lugares que absorvem muito nos braços, assim, onde a gente tem articulações, é importante a gente pegar esse sol, né? Então, sempre que a gente puder tirar o calçado, arregaçar a calça, deixar o pé para fora, assim, né? E pegar um solzinho. E esse sol não precisa ser muito tempo, mas que a gente possa pegar, então, sem o protetor solar, tá? Então, essa é a vitamina D. A vitamina E, ela tem aqui, ó, amêndoas, nozes, castanhas, abacate, azeite de oliva, gema de ovo. Só que essas vitaminas, a vitamina E, no caso, ela assim, a gente pode resumir ela como a vitamina das gorduras boas, né? Então, a gente sabe que as gorduras boas, elas vêm mesmo dessas amêndoas, dessas nozes, castanhas, elas têm essa vitamina boa. E o abacate, e o azeite de oliva, né? Esses que têm essa vitamina... aliás, que tem essa gordura do bem. Os que têm a gordura do bem, então, são os da vitamina E, né? O zinco, a gente encontra nos frangos, nos peixes, nos cereais integrais, nas castanhas e nos feijões, tá? Então, aí que nós encontramos o zinco. Aí depois a gente tem o cobre. O cobre também nas castanhas. Vocês estão vendo que a gente está repetindo muitos alimentos, tá, gente? Então, assim, lá pelas, que nem eu falei na outra vez, lá pelas tantas, eu não sei que vitamina ele tem, eu só sei que lá no meio falaram que esse aqui era bom, né? Então, é a castanha de caju, as nozes, os grãos integrais,
os feijões, o chocolate amargo, né? Que a gente estava falando da questão do chocolate, né? Que, ai, que bom, posso comer chocolate, mas não é qualquer chocolate, é um chocolate amargo, é um cacau, né? Colocar cacau, vai fazer um bolo de chocolate, ao invés de colocar chocolate daquele que não é tão bom, a gente coloca um cacau mais puro, né? Nem que tenha que acrescentar um pouquinho de açúcar mascavo, porque ele vai ficar um pouco mais, ele não é muito doce, né? Quando a gente for comer chocolate em barra, procurar o que tenha a maior concentração de chocolate amargo, tá? Porque é aí que tá a nossa saúde, então que ele tenha de 60% para cima, pelo menos, de chocolate amargo, né? Então isso o cobre, né? Então nos feijões, nos grãos, nas sementes, nos frutos do mar, né? Também na água da caneca de cobre. O cobre, ele é muito importante que a gente conseguisse repor ele através da caneca de cobre. Então, quem conseguir comprar caneca de cobre e tomar a água, que a gente deixa umas 6 horas dentro, e depois, gente, vocês podem ir me perguntando, tipo, o que mais que a gente pode... se vocês têm dúvidas, como que eu uso a caneca, né? Podem ir perguntando. Depois vocês vão perguntando aí por fora que a gente vai responder isso aqui. Porque a caneca de cobre, realmente, ela libera o cobre necessário para a gente ter no nosso organismo. Então, se a gente conseguisse ter uma caneca de cobre verdadeiro e conseguir tomar a água dela, a gente consegue repor o cobre de uma maneira bem mais interessante do que se a gente tomar em outras coisas, né? E também ela faz bem para muitas outras coisas, não é só para a questão da imunidade, ela faz bem para outras coisas, tá? Então, o ferro, ele é encontrado no feijão. Bom, o ferro a gente também sabe, né? A gente sempre tem lá aquela pessoa que teve anemia, ou tem muita ferrotina, então tem que tirar as hortaliças verdes, né? O feijão, então, a gente encontra ferro justamente no feijão, nas hortaliças verdes. Quanto mais escuras, mais ferro, né? No grão de bico, no açúcar mascavo, na gema do ovo também, na beterraba e nas frutas secas. Então, mais ou menos são esses. E depois, gente, hoje eu acho que a live vai ficar salva, né? Então, quem não conseguir pegar tudo, depois volta aqui e olha, ou se não, manda uma mensagem pra gente, a gente responde quais são. Ah, eu não lembro mais quais são os que fazem bem, beleza, a gente repete. Hoje a gente tá só dando uma explanada aqui, né? O magnésio está no tofu, nos cereais integrais, nas castanhas, nas nozes, no leite integral, nas hortaliças, nos feijões e no chocolate amargo também. Então, de novo, se repetem várias coisas. Gente, o leite, que nem eu falei, um leite de boa qualidade, tá? De preferência, leites vegetais. Se possível, a gente tomar leites vegetais, seria tudo de bom. Mas, às vezes, a gente não consegue tomar leite vegetal. Tipo, às vezes pela falta de praticidade, pela falta de costume, né? Então, pelo menos para quem não consegue tomar leite vegetal, que tome então um leite integral de vaca, mas um leite de boa qualidade, tá? Leite de caixinha não dá muito certo, não. Ele tem muitas coisas dentro que não fazem bem, né? Então, a gente podendo pegar um leite mais natural é melhor. O selênio nas castanhas, no salmão, nos grãos integrais, no frango, no leite e nas cebolas, tá? Depois a gente tem os temperos, que são muito bons. Por que que os temperos são bons? Porque todos esses temperos que eu vou falar para vocês agora, eles têm propriedades. Ou eles vão aquecer o nosso corpo, e aquecendo o nosso corpo, eles não vão deixar formar muco. E se não forma muco, os vírus não se instalam, né? As bactérias não se instalam onde não tem muco, né? Então a gente tem ali o gengibre, a pimenta, o curry, né, a noz moscada, que são coisas, a canela, o cravo, eles são quentes, eles são termogênicos, né? Então eles aquecem o nosso corpo e eles não deixam a gente ter esses problemas com a umidade do nosso corpo, que consequentemente depois onde os vírus e as bactérias se instalam, né? Então tem também a cúrcuma, que a cúrcuma é maravilhosa, mas assim, ó, da gente usar em tudo a cúrcuma, tá? Essa parte dos temperos também. Dá uma live só da parte dos temperos, porque cada um tem propriedades maravilhosas, mas vamos destacar, assim, muito, muito, muito a cúrcuma, tá? A cúrcuma, ela é, assim, ó, anti-inflamatória, ela é usada até como antibiótico, tá? Então, ela tem um processo, ela faz um processo de limpeza no nosso organismo, ela limpa o nosso sangue, né? Então, ela tem uma propriedade muito importante, a cúrcuma, tá? E como eu falei para vocês, a pimenta,
a noz moscada, o cravo, a canela, o gengibre secantes, né? E depois tem também o alho, tem a cebola, o manjericão também é ótimo, tá? Nesses casos, ele é maravilhoso. Ah, outro que é bem termogênico é o anis estrelado também, tá? Depois tem o cardamomo, a páprica também, para quem gosta de páprica, tem vários tipos de páprica, ela é bem termogênica também, tá? O alecrim, o curry é muito. E a erva doce, ela combate os vírus, né? Então também a erva doce é bem importante. Então são mais ou menos esses, tá? O limão, maravilhoso, maravilhoso. Sempre que a gente puder tomar de manhã para dar aquela alcalinizada no nosso organismo, 25 a 30 gotas de limão em água morna de manhã cedo em jejum, maravilhoso para alcalinizar o nosso organismo, tá? O mel, tá? Que nem eu falei da outra vez. Mel maravilhoso também, só não pode ser aquecido, tá? Não pode ser aquecido a mais de 40 graus. Então, se você for usar um mel e quiser pôr no chá, vai ter que esperar o chá amornar, senão o chá vai fazer mal, tá? Não é o chá que vai fazer mal, é a toxina que o mel forma, que vai para o fígado e que pode fazer mal, tá? Então, a gente tem que cuidar isso, mas senão ele é ótimo. Outro tempero muito bom também é a sálvia, tá? A sálvia é maravilhosa também. A sálvia também é boa para outras coisas, para fígado, né? Desintoxicar fígado, para problemas de menopausa, mulheres que têm problemas de menopausa, né? Então, também é bom. Complementar alguma coisa, Natan? Alguma coisa que te venha? Essa parte da alimentação aí eu vou querer assistir depois de novo para poder anotar tudo. Porque realmente eu acho fascinante isso. Faz algum um ano, 2 anos para cá, talvez, que eu comecei a prestar mais atenção nessa questão da alimentação, sabe, Elaine? E até por uma questão física realmente minha, por algumas percepções que eu tive em relação ao meu físico, da importância do exercício físico, da importância da alimentação, né, da alimentação saudável, aprender, se educar a alimentar-se de uma forma mais saudável, né? Mas eu acredito que tudo na vida a gente consegue expressar e aplicar de uma forma mais fácil, mais fluida, com uma razão, com um porquê, que realmente faça sentido para você. Isso E aí. isso é comprovação científica, tá? Tudo que tem uma explicação, tudo que tem um porquê, cabe mais pra gente. Então, é importante que a Elaine está trazendo uma infinidade de dicas aí que a Elaine está trazendo, e com certeza, tem algumas coisas ali que daria para abordar, como a Elaine falou, os termogênicos e tudo mais, que daria para abordar de forma mais aprofundada. E claro, a Elaine aí tá trazendo aí com bastante sabedoria todo esse conhecimento, poder aprofundar ainda mais. Quem quiser mais lives aí da Elaine falando sobre essas coisas, vai comentando aí que quer saber os temas e tudo mais, ou vai mandando mensagem no direct. Bom, Eu mesmo tem muita falei, coisa. a Elaine tem que fazer mais lives aí falando sobre esses assuntos, que são muito Porque tem muita interessantes. coisa. E tu tem razão, Natan, tem muita coisa, porque assim, é bem como você falou, tudo tem um porquê, né? Então a gente sabendo que tem os porquês, a gente vai ali e vai esmiuçar direitinho por que aquilo ali pode fazer bem para mim e não pode fazer bem para o outro, por que aquilo ali, né? Tudo isso. Por exemplo, tudo isso que eu falei, agora se a gente for ver, o pita tem que cuidar muito com esses termogênicos, né? Porque o pita já é fogo, então ele vai colocar termogênico, ele vai ter que cuidar. Então é uma coisa que a gente precisaria esmiuçar melhor tudo isso, para a gente poder falar para o pessoal de uma maneira melhor o que cada coisa vai fazer no seu organismo. Mas é que nem a gente falou, eu vou deixar assim bem claro de novo que a pessoa vai experimentar essas coisas, mas se ela sentir que não está fazendo bem, ela vai ter que, tipo, cuidar para não usar. Eu usei o gengibre, mas o gengibre não está me fazendo bem. Então, tudo bem. Então, quer mandar uma mensagem, conversar comigo, ou sei lá, até com o Natan, alguma coisa, aí nós vamos entender por que aquilo ali não está fazendo bem. Ah, então você já é pita, então você tem que cuidar lá com a pimenta, com o gengibre, vai ter que ter um pouco mais de cuidados, tá? Mas é bem isso aí, é bem isso aí. A gente consegue entender o porquê de cada coisa. Isso é uma coisa bem... Uhum. Aí, Elaine, tem algumas pessoas comentando aí, pessoas dizendo que querem lives. Deixa eu ver aqui o nome da pessoa.
a Andrea, que é uma live só sobre os temperos, então aí É. acredito que dá mais uma live com certeza para você. O Ângelo aí, boa noite, Elaine. Fiquei curioso e estou com meu rosto manchado. Deu para notar que sou pita. Isso tem como melhorar a alimentação? É isso aí. Assim, o rosto manchado é bem característica de pita. Tem como melhorar muito, 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 muito. Principalmente porque pita tem a ver com fígado, tem a ver com sangue. Então, a gente precisa limpar fígado e precisa limpar sangue de pita, né? Porque o pita, ele é todo, tudo no pita é relacionado ao sangue e ao fígado, aos olhos, essa questão assim. Então, aí a pessoa entra, o fígado começa a apresentar algumas impurezas, o sangue automaticamente começa a apresentar algumas impurezas, e a pele é onde se manifesta. Pele também tem a ver com pita. Tudo a ver com pita. Então, geralmente, todas essas coisas que acontecem no fígado e no sangue vêm para a pele. Então, é ali que se manifesta, né? Isso Uhum. aí, nós vamos... Dá para melhorar muito. Como é que é o nome da pessoa mesmo? É Ângelo? Dá Ângelo, para melhorar. exatamente. Dá para melhorar muito. Uhum. E até a questão com a alimentação, mas assim como a gente falou ali antes dos biotipos, em relação também às emoções, então o próprio emocional, também no contexto com a pele. Então, Isso. poderia trazer inúmeras possibilidades aí para a questão da Inúmeras. pele, né? Uhum. Então, essa parte alérgica tem, dentro do contexto da constelação, a gente aborda muito sobre uma conexão com a parte materna, com a parte feminina também do nosso ser. Todos nós Uhum. também, o masculino e o feminino. Então, essa questão do feminino, então pode estar ali com algum desalinhamento, Sim. mas dentro da alimentação em si, com certeza, assim como a Elaine disse, né? E eu também falei antes, então, interessante a gente estar sempre consciente, prestando atenção em como você está no seu dia. Então, conhecendo um pouquinho mais sobre os elementos, conhecendo um pouquinho mais sobre como a alimentação influencia nesses elementos no seu corpo, você vai entendendo um pouco mais sobre as suas emoções. Que nem a Elaine disse, tem dias que pode estar um pouco mais caco, um pouco mais pita. Então, Exatamente. você está mais estressado, mais com mais raiva presente em você? Você Será está que com desequilíbrio pita. o fogo, né, o Uhum. elemento fogo, está muito presente? Presente. Tem algum alimento que você ingeriu que pode estar gerando isso? Daqui a pouquinho eu também vou falar um pouquinho mais sobre essa questão da energia do alimento. Uhum. Então, é importante a gente ir tomando consciência, né? O Isso aí. quanto, o quanto de informação, olha tudo que a Elaine passou aí, o quanto de informação que tem um único alimento, né? É isso E aí. dentro desses porquês que a gente falou, a Elaine falou, por exemplo, ali, a importância de comer a castanha. Aí a gente ouve, é importante comer castanha. Aí a gente vai lá no mercado, vê o preço da castanha, arregala o olho, não vou comer, não vai dar, vou ter que achar um outro alimento, não vou poder comer, infelizmente, vai Mas ser, né? o Mas bom sabe o O bom porquê? é que não precisa comer muita, né? Então, pelo menos a gente tem esse consolo, que não precisa comer muito. A gente comendo um pouquinho por dia, tá? Algumas sementes, alguns grãos por dia já vai ajudar bastante, tá? Outra coisa que eu falei, que agora que tu falou no preço é mais barato, é o amendoim, né? Só que o amendoim precisamos comer ele ou cru ou cozido na água, porque torrado ele já perde as propriedades. Então, ele dá uma salvadinha aí na questão preço, né? Porque sim, comer natural é bem mais caro, com certeza é bem mais caro. Até o que eu quero dizer nessa questão de preço, Elaine, é que o preço pode ser um pouquinho mais elevado, tá? Mas e o valor? Quando a gente aprende o valor que ele proporciona para o organismo, então aprende o Uhum. porquê. Então, é importante comer castanha. Mas por quê? A própria Elaine comentou isso para mim numa conversa que a gente teve, que ela gosta de ouvir, quando ela está ouvindo alguém passar algum conhecimento, quando a pessoa traz ali o porquê que é importante tal coisa. É isso Então, aí. a importância da gente realmente buscar, né? Tem vários alimentos que são importantes da gente comer. Então, é importante comer verdura. Tá, mas como a própria Helene disse, né? Qual verdura? Porque Qual algumas verduras verdura? são mais importantes para algum um biotipo e outras para outro biotipo. Então, é Exatamente. importante a gente entender e testando no próprio dia a dia Uhum. como você está se sentindo com a alimentação, mas ir aprendendo, então, qual alimentação é mais interessante para você? Qual Exatamente. alimentação que pode te gerar uma melhor qualidade no seu dia a dia, de humor, dentro das suas emoções.
Então, a questão da alimentação, as bebidas. Então, tudo isso é importante você. Quando a gente toma consciência, olha, gente, esse tomar consciência é algo simples, é algo simples. É o Uhum. estar fazendo uma refeição, então você estar consciente, não é estar comendo e estar assistindo TV, ou estar debatendo lá Exatamente. sobre É criticar consciente do que você está fazendo. tá ali, Consciente tá? do alimento que você está ingerindo, consciente de tudo, porque aquele alimento que está ali é a tua saúde, é a tua doença, né? Então tem que estar Exatamente. consciente dele e tem que Terminou de estar comer, e tem que prestar atenção no alimento e não nas outras coisas. exatamente. Terminou de Hum. comer, espera ali 1, 2 horas, seu corpo está fazendo a digestão. Como é que você está se sentindo? Como é que tá teu corpo? Ele tá leve? Ele tá pesado? Uhum. Será que, tá pesado, mas eu comi bastante. Então, será que seu corpo precisava de tanto alimento assim naquela refeição? Então, isso é uma Uhum. coisa muito importante também, as quantidades, né? O quanto existem ali as dietas que passam, é importante se alimentar de 3 em 3 horas. Ok, será que para todo mundo, né? Tem que ver se para todo mundo, exatamente. Tudo, eu sempre brinco, porque quando eu fazia o curso, né, eu dizia, eu fazia uma pergunta e aí o meu colega já brincava comigo e dizia para quem, porque ele já sabia que a professora ia me falar isso. Eu dizia assim, e tal coisa, faz bem? E ela dizia para quem, né? Para quem? Não era para todo mundo, né? Então isso é uma Ó, coisa que tem que levar em os, consideração. os yogis, eles alimentam-se muitas vezes 2 vezes por dia. 2 vezes por Aham. dia. Tem yogis que se alimentam 1 vez por dia. Então faz uma Uhum. única refeição. É saudável? Olha, para eles, os yogis que eu vi falar sobre esse contexto se apresentam de uma forma muito saudável. É Então vai muito muito com o corpo de cada pessoa, com a necessidade. Então é importante a gente saber se alimentar. O quanto a gente se alimenta para nutrir o corpo por uma necessidade do corpo ou por uma necessidade da mente, né? exatamente, O ser exatamente. humano busca muito o prazer no seu dia a dia, seja em qual for a área, seja em algo que está assistindo na TV, em algo que está utilizando ali o celular, numa rede social, em assistir algo engraçado, ou na relação sexual lá com a pessoa que está junto com você, ou na própria alimentação, que é uma forma de prazer É prazer. normalmente mais acessível, né? Porque é só botar para dentro e estar sentindo ali o prazer, e desde o prazer sensorial, então ali do paladar, o prazer pelo prazer oral, que é o primeiro prazer que a gente tem na vida, que é lá quando Uhum. a gente a ser É, amamentado isso pela aí. mãe, né? É o prazer oral. A gente conhece o mundo pelo peito da mãe, né? Sim, Apenas na questão de sobrevivência. Então, o sim, quanto a gente vai aprendendo a lidar com a alimentação desde os primeiros meses de vida. Mas exatamente. nada também por uma questão de sobrevivência. Então, mas ao longo da vida, a gente vai tornando o alimento, ao invés de uma necessidade do corpo, uma necessidade da mente. Então, esse Exatamente. tomar consciência vai, inclusive, fazer Consciência. com que A preste gente atenção. precisa, Estou comendo pelo que o meu corpo está pedindo ou pelo que o meu emocional, a minha mente está pedindo nesse a gente momento? precisa entender a diferença entre comer só pelo prazer de comer ou pelo se nutrir, né? Para a gente se nutrir e para nutrir a nossa mente. Então, são maneiras bem diferentes de se ver o alimento, né? Ah, porque vou fazer um churrasco no final de semana. A última coisa que você está pensando é se aquilo ali está te nutrindo ou não, né? Você só quer comer pelo prazer. Então, Uhum. nada contra o churrasco. Eu acho que as pessoas têm todo o direito de fazer e não que, né? Que a gente realmente tem momentos em que a gente tem que priorizar talvez o prazer até, mas no geral, no contexto, a gente entender que sim, que tem que fazer a parte da nutrição, tanto de corpo como de mente. Então, acho que isso é o mais importante que a gente precisa levar em consideração, né? Uhum. E nessa Uhum. questão de como sentir-se, a Elaine falou agora sobre um assunto muito interessante, que é a carne. Até a gente falou um pouquinho antes da live, a gente comentou sobre isso, a gente estava conversando, então sobre a influência da carne no nosso organismo, tá? Tem muitas pessoas, eu particularmente já conheci pessoas que se tornaram vegetarianas. Aí entramos ali na questão do porquê, do motivo. A pessoa tornou-se vegetariana porque ela achava que era uma causa nobre. Que bonito, né? Muito poético isso. Sabe quanto tempo durou o vegetarianismo dela? 1 mês.
um mês ela abandonou o vegetarianismo, porque não era suficiente. O Sim. prazer que a carne proporcionava para ela era muito maior que a Uhum. causa de Sim. não matar os animais. E até dentro desse contexto, então, isso foi uma das coisas que eu falei com a Elaine antes da live, uma, a- um conhecimento abordando já o quanto os vegetais também sentem, então, uma percepção sensória, assim como o animal que pode ser morto de uma forma brutal e a carne dele carregar essa energia, um vegetal, uma planta, também carregar essa Sim. informação. E até um exemplo que eu vi recentemente sendo utilizado, um elefante, onde ele vai lá na árvore, ele começa a recolher os galhos da árvore, e essa árvore, ela sente que ela está sendo comida. Ela não sabe qual que é o animal ou quem que está fazendo isso, mas ela sente que tem ali um animal arrancando suas folhas, que tem alguém arrancando suas folhas. Então, sensorialmente, ela passa essa informação para as árvores ao redor dela, e se esse elefante sair dela e for para qualquer uma das árvores ao redor, essas árvores vão estar liberando uma toxina em suas folhas. Então, como uma forma de proteção. E aí esse elefante vai começar a comer, vai sentir o gosto amargo dessa toxina, não vai fazer mal para ele, claro, mas ele vai sentir esse gosto amargo e não vai mais comer. Então, o quanto existe essa inteligência e coisas que já são trazidas como comprovado cientificamente também. Sim. O quanto existe essa inteligência dentro das plantas também, do reino vegetal. Então, gente, quando for buscar o vegetarianismo ou até o veganismo, existem até mais extremos, eu não vou lembrar agora os nomes, mas tem pessoas que se alimentam só de grãos. Então, quando for buscar realmente o abdicar ali da carne, então busque abdicar não porque por causa do animalzinho, do pobre animalzinho que tá sendo morto lá, porque a própria pessoa que eu vi dando esse exemplo, ela fala sobre a pessoa que come o animal, então come a carne animal, ok, mas então você vai comer talvez os seus pets que tem em casa, já que você gosta de comer carne animal, e a pessoa que questiona ele fala, não, imagina, eu amo os meus animaizinhos. E aí ele fala, mas e o pessoal lá do interior que cria os seus animais como praticamente como pets, que cuida, que conversa com a galinha lá Uhum. no galinheiro, que dá nome para a galinha, E mas que depois. quando é o momento de se alimentar, vai lá e mata esse animal e come a carne dele. Mas aí existe a questão, então, todo o cuidado, toda a atenção, toda a energia que foi dada de uma forma diferente para esse Uhum. animal ao longo da vida dele e todo o honrar a esse animal na hora de se alimentar dele. Então, quer dizer que a gente que ser vegetariano é melhor que não ser? Não quer dizer, gente. Não. Vai Não, influenciar na porque os nossa vegetais muito, também têm sentimentos, né? vai Então, influenciar na nossa mas energia. assim, o que, digamos, essa questão que tu abordou é bem interessante, né? Porque realmente, assim, a gente não pode pensar que está comendo, deixando de comer carne e que os vegetais não têm sentimentos também, ou não tem uma energia também pulsante dentro deles que também vai fazer com que eles sofram, né? Isso existe muito. Porém, sim, agora não é discordando do que tu está falando, mas é complementando o que tu está falando, né? A carne, ela tem um peso. Isso ela tem realmente em relação aos vegetais, ela tem um peso, né? Então, o peso, sim, eu acho que é uma coisa que se deve levar em consideração, porque o peso da carne, ele é um peso que ele faz mal para o nosso físico, né? E ele faz mal também para o nosso espiritual, porque a gente não consegue se elevar espiritualmente muito quando a gente está com a carne. Mas não porque comer o animal é pior do que comer o vegetal. É porque realmente é a densidade da carne, né? Então a carne tem uma densidade muito grande que ela pode fazer com que a gente segure o nosso corpo um pouco mais, como se diz, a gente não consegue a elevação, entende? Do próprio espírito, até porque ela entra na nossa mente, ela pega a questão mente também, né? Então ela acaba deixando a nossa mente um pouco mais pesada também.
Então, sim, a carne, ela... E ainda teria outros assuntos sobre carne que a gente poderia falar também, que é a questão, assim, dentro do Ayurveda, se come carne, porque tem questões que são necessárias em que se coma a carne. Só que, assim, ao mesmo tempo, não uma carne de um animal que é criado daquele jeito horrível, né? Com hormônios, eles antecipam o abate, eles fazem um monte, eles dão um monte de coisa para poder antecipar o abate, para o bicho poder crescer e ficar pronto para ser ingerido num tempo recorde. Então, eles dão muitos hormônios, muita coisa. Então, isso não seria interessante. Mas isso também seria um assunto que daria para aprofundar muito, porque ele tem todo um contexto. Tudo isso que a gente está falando, tanto isso que o Natan está falando, quanto isso que eu estou falando, tem todo um contexto. A gente está dando um exemplo aqui, né? Mas tem todo um contexto do porquê disso, né? Até tu conseguiu esmiuçar um pouquinho mais, né? O que tu falou. Mas ainda assim teria muita coisa que dá para Sim, entender sim. dentro disso, Até né? Uhum. dentro do que você fala da carne, existe toda a questão de informação, toda a informação, toda a memória que carrega ali. Exatamente, exatamente. O Elas animal. carregam muita informação. E o fato, principalmente os mamíferos, o fato deles se aproximarem muito da nossa, de toda a nossa genética, toda essa informação que se correlaciona, ela acaba demorando mais para ser absorvida, para ser desmembrada dentro do nosso organismo. Uhum, exatamente. Que, Porque então, a gente não vai lidar só com a nossa energia, vai lidar com a energia de um outro ser que exatamente. também tinha uma Então, energia, né? recomenda que a Exatamente. gente use, muitas vezes esse oposto, de uma forma mais, um alimento que seria mais leve, que seria mais, que seria desmembrado mais rapidamente do nosso organismo, seria um alimento talvez mais oposto, né, à nossa Uhum, própria informação e memória genética. Então, uhum, por que os vegetais, todo esse reino vegetal, ele dentro do vegetarianismo, então, mas mesmo para quem não é vegetariano, então se alimentar mais dos vegetais pelo fato dessa energia que uhum. que ele vai ser integrado ao seu organismo. Porque assim, todo alimento ali, alguns alimentos vão ter mais proteínas, outros mais nutrientes, aminoácidos, e a Elaine vai saber explicar isso bem melhor do que eu. Mas cada alimento tendo toda essa informação, essa memória dentro dele, ele precisa ser desmembrado para que essas proteínas passem a ser parte do nosso corpo. Então, Exatamente. esse alimento, ele passa a ser parte de você. Uhum. Então, se aquele animal ele foi morto de uma forma mais brutal, ou se ele carregava uma energia mais pesada, mais Denso. densa, Uhum, você acaba absorvendo dentro de você isso também. uhum. E, gente, eu posso, como eu disse, a Elaine vai saber abordar muito mais profundamente essa questão, mas eu abordo até com um pouco da questão da prática. Então, algumas vezes, onde comentei com a Elaine antes, a questão de eu precisar ter feito algumas dietas onde não podia fazer, não podia se alimentar de carne, não podia tomar café, não podia evitar chimarrão, evitar os açúcares, as farinhas brancas. Então, olha, o animal pode ter sido morto de forma brutal, mas e o café? E a farinha branca? A farinha branca não foi morta de uma forma brutal. Então, por que ela influencia o quanto esses alimentos também influenciam não só pela questão ali de Do ser bicho. sido Uhum. de forma brutal, mas o quanto todos os alimentos influenciam o nosso corpo de uma forma ou outra. Então é muito importante. Então é, é notável. Quem aí gosta de ir na pizzaria, por exemplo, de uma pizzaria numa churrascaria, presta atenção no dia seguinte, aí vai lá, vai na pizzaria, vai na churrascaria, aí daqui a pouco toma uma caipira, ou toma um copo de Coca-Cola, Sim. ou enche o organismo ali com esses alimentos, né? Seja os líquidos ou os sólidos. E aí, no dia seguinte, presta atenção em como é que está o seu corpo no dia seguinte. É A isso aí. ressaca que o corpo apresenta, mesmo sem ter ingerido Uhum. uma bebida alcoólica. É, Então, é o horrível. excesso da farinha branca ou o excesso da energia da carne no seu corpo. Natan, Então, deixa eu só te falar. Nós estamos com 2 minutos ainda. Encerramos e voltamos? não sei, vamos pedir pro pessoal, quem está Fica gostando o da pessoal. live aí, A quem tá gente não falou ainda do outro assunto que a gente tinha, que era sobre a pineal. A Uhum. gente volta e fala sobre a pineal ou a gente encerra?
28 segundos restantes agora. Estamos no finalzinho. Quem quer participar junto conosco, vem na Volta. segunda live, então. Isso a aí. Elaine vai A gente vai para lá. A gente vai lá. salva aí, Elaine, e aí depois começa uma nova, eu entro e a gente dá continuidade. Isso, tá bom. Você entra na próxima, certo? Então, Claro, beleza. claro. Tá ok. Tá?